Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal SPFC. Hoje vamos trazer mais algumas notícias aí do Tricolor para vocês. Nessa madrugada aí de quarta para quinta, saiu a notícia de que o São Paulo pode estar em déficit aí até o final do ano. Já está com o déficit de cerca de 40 milhões, alguma coisa assim. Vamos falar sobre esse assunto, que é bem importante, tem algumas coisas para dizer. Possível saída de Patrick Lanza, pode ser emprestado para um time do Chipre. É, Fim da janela. Vamos falar também sobre o Luan, que recusou duas propostas aí e segue no tricolor até o final até o final da temporada, perdão. Mas antes da gente continuar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, toca no sininho para você receber as próximas notificações dos vídeos, que é super importante. Vai estar passando aqui, exatamente aqui, do outro lado. A gente vai mudar nossa login ainda, tá só provisória ali, mas a gente vai mudar e a gente vai colocar desse lado aqui, ó, vai estar passando um QR Code, caso vocês possam estar apoiando o canal, beleza? Sem mais delongas, vamos embora para esse vídeo, né? Então, vamos começar. Vamos falar, pelo menos, vamos começar falando de coisa boa, né? De coisa boa. Todo mundo viu a notícia aí na terça-feira, todo mundo estava meio assíduo atrás de informações de Marcos Leonardo e tal, mas a notícia que chegou pra gente é a chegada de Emiliano Rigoni, atacante que fez uma ótima passagem no São Paulo, pelo menos um início de passagem excelente no São Paulo na era Crespo. Depois o time começou a ter uma queda física, né? Não foi nenhuma queda técnica, foi uma queda física. A gente perdeu os principais jogadores e o técnico acabou sendo demitido. Tá? Vamos falar de Emiliano Rigoni em questão, tá? Para falar dele, a gente tem que falar um pouquinho sobre o Crespo também. Porque assim, quando o Crespo chegou, ele chegou abrindo mão de muita coisa, né? Tinha uma dívida que o São Paulo tinha com ele, que o São Paulo ia pagar aos poucos, o valor da dívida ia ser incluso no valor dos vencimentos mensais, né, do técnico. Então, assim, ele veio abrindo mão de muita coisa, redução de salário. eh, então, assim, ele veio muito por amor. E o cara que vem, aceita todas as condições que a gente tem, que a gente impõe, e pede uma coisa. Eu acho que o mínimo que a diretoria fez foi isso, e foi correto pro técnico. Foi um pedido dele, então provavelmente já é um atleta que se encaixa no estilo de jogo, já é um atleta que já atuou com o técnico, entendeu? Então, acho que é uma boa contratação pro estilo de jogo do São Paulo e principalmente pelas baixas que a gente vinha tendo no setor ofensivo. Pensa aqui comigo, se não tivesse chegado o Rigoni, vocês confiariam 100% em Tape e Dineno para o final da temporada? Porque assim, eu tendo Ferreirinha, Rigoni e Luciano, eu fico mais tranquilo, sabe? Eu fico mais tranquilo. Lógico, tem a provável volta do Lucas, pode aparecer, mas algum moleque da base aí que tem o próprio Henrique, que talvez possa fazer esse segundo atacante, né? De movimentação para as laterais e tal. Assim como o Ferreirinha vem fazendo, né? Sabemos que é uma posição bem diferente de um extremo para alguém que vai jogar no meio, mas com a qualidade, com a bola que eles têm, e principalmente com a facilidade do drible, seria útil, seria viável, né? Mas bom, vamos voltar a falar de Rigoni. Pro esquema de jogo do São Paulo e pro fim da temporada, e sem ter a certeza de Marcos Leonardo, eu acho que foi uma contratação assim acertadíssima, tá? Não era um nome que eu queria, não era um nome que eu preferia, mas escolheu jogar no São Paulo, reduziu a pedida salarial. Se eu não me engano, o contrato dele deve estar gerando em torno de 400 mil mensal. Para quem estava pedindo 1 milhão, entre torno de 400 a 600 mil reais. Tá, que é um pouco abaixo do valor do Caleri, que é o valor de Luciano. Então, assim, fica no patamar ali até que aceitável, né? Tranquilo. Mas é um jogador que pode vir e ajudar muito o tricolor.
É um jogador que tem uma boa velocidade, tem uma boa finalização, é um jogador ambidestro, que é muito interessante, e um jogador de dinâmica, né? Mais do que um jogador físico, veloz, ele é um jogador de dinâmica. Então é importantíssimo pro estilo de jogo, né? Sobre Rigoni não tem muito mais o que falar, é chover no molhado, porque a gente já viu o que ele pode fazer atuando com a camisa do São Paulo. Todo mundo viu, todo mundo sabe que ele é um bom jogador, não é um bagre, todo mundo sabe disso. Se ele fosse o bagre, bom, a gente não pode falar isso porque ele teve a boa passagem dele, né? Foi durante o período Crespo. Mesmo com o time indo mal, ele era uma peça que sobressaía porque fisicamente ainda estava inteiro. Então, e após a saída, ele perdeu o futebol, perdeu espaço, não atuava bem. E eu acho que isso é questão do encaixe do esquema de jogo, né? Porque o Rogério fez um esquema totalmente diferente, era uma proposta totalmente diferente. Então, acaba sendo que você quebra um pouco da ideia de ter um jogador assim no clube, né? Vimos que o Luciano sofreu nesse período, né, de Rogério Ceni, de não muito no período do Dorival, mas ele teve bastante também. Sofremos bastante com o Luciano de 10, não com a camisa 10, tá? Pelo amor de Deus. Mas com a função de 10, porque a gente sabe que o atleta pode fazer diversas funções, mas a gente sabe que os atletas também rendem melhor em certas funções. Então, vejo muito do Rigoni como o Luciano, um jogador, não é anárquico, né? Como o Crespo gosta de falar, mas é um jogador que não guarda posição, que ataca a linha, que aparece para receber bola e ataca na profundidade nas laterais também. Beleza? Antes da gente seguir o vídeo, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, toca no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá? Pessoal, vamos falar da parte que dói, da parte chata. Agora a gente vai ficar sério, porque o assunto é sério. São Paulo pode estar chegando aí a 1 bi de dívida, quem sabe ao final do ano. Aparentemente, no primeiro semestre, o clube planejava estar em déficit de em torno de 45 milhões, né? Aparentemente. Tivemos uma boa notícia. Eh, o gasto total do primeiro semestre foi um déficit de só 31 milhões. Então, quer dizer, o que o pessoal pensava que ia gastar 45, gastamos só 31. É bom? Não, mas poderia ser pior, né? Se a gente for pensar assim, poderia ser pior. Também tivemos um aumento de 15% no clube social, de gastos, tá, pessoal? Esse aumento de gastos no clube social de 15%. Não sei com que foi gasto, não informam com que foi gasto, aonde foi gasto esse dinheiro, mas desde o começo do ano até aqui, houve um aumento de gastos, de custos de 15% no clube. No clube, nas categorias de base, houve 25% a mais de gastos do que era planejado. 25% a mais. Não é pouca coisa para um clube que está querendo sair dessa má fase, né? E o clube profissional, a diretoria não, né? O departamento de futebol de São Paulo teve um gasto de 22% acima do que era esperado para esse primeiro semestre. Então, assim, já de algumas gestões passadas, o clube vem sofrendo com essas má gestões. Muitos jogadores comprados a preços absurdos, muitos atletas vendidos a preço de banana e a conta acaba não fechando. Já não somos um dos clubes que mais arrecada em questão de patrocínios, mídia de televisão, mídia não, né? São cotas de televisão. Então, assim, Júlio Casares vem falando da SAF, isso e aquilo, tá para entrar uma grana aí do Magnax também por uma porcentagem da base de São Paulo. Eu acho, eu acho que esses movimentos todos que vêm acontecendo vêm só favorecendo ainda mais a situação do Júlio Casares para talvez conseguir assumir o que ele queria, bem provavelmente desde o começo, né? Que seria o São Paulo como SAF e ele como CEO dessa SAF. Então,
a gente tem que estar analisando, a gente tem que esperar sair o balanço, né? Porque tudo que eles dizem é tem que esperar sair o balanço para ver como é que vai ser. E não adianta chegar aí no final do ano vender 5 atletas aí para poder ter um superávit, porque senão todo ano vai ter que ser isso, chegar ao final do ano e vender 5, 6 atletas do clube para poder ficar no azul, pagar as contas e perder todo aquele investimento que foi feito no futebol, né? Não falo em questão financeira, mas eu falo em questão de um elenco. Porque se você se desfaz de 2, 3 jogadores, eu entendi a ideia da limpa no começo do ano, entendi a ideia de não gastar, em questão de contratação. Não acho que as contratações do São Paulo na janela do início do ano e nessa janela tenham sido ruins, tá? Acho que foram boas contratações, foram contratações, eh, meio que pontuais. O que deixou a gente meio encucado foi a questão do Wendel, porque a gente paga quase R$ 1 milhão para o Wendel aí por mês, o atleta chega, não desempenha futebol, passa a maior parte do tempo na reserva, o Enzo Dias que chega e para ser o reserva do Wendel, no caso, acaba se tornando titular, porque vem melhor, vem com mais apetite, vem com mais vontade para jogar, e a gente viu o que que acontece. Tivemos alguns bons exemplos de contratação aí nessa janela. Contratação do Mailton foi um ótimo acerto, a contratação do Tolói poderia ter sido melhor, mas pensando na ideia de contratações de custo zero, dentro do que tinha no mercado, uma ótima opção. Eh, Tivemos a chegada também do Dineno e do Tapia. O Tapia veio por empréstimo de 12 meses, vai ficar até o meio do ano que vem. O Dineno chegou antes da chegada do Crespo, né? E o Zubeldia pedia mais um atacante de referência, porque tinha perdido o Caleri, tinha perdido o Rian e ficou somente o André Silva. Então, perdão, vou continuar. Então, o que que acontece? Peraí, que não tá aparecendo aqui para vocês. Pronto, vamos lá. Ah, então, o que que acontece? É um jogador que não foi pedido pelo Crespo, pelo que ele disse, e alguns colegas da mídia alternativa aí falam, ele não é aquele atleta que tromba com os zagueiros o tempo inteiro, né? Nem aquele atacante chato que incomoda a zaga o tempo inteiro, o jogo inteiro. Corre, ataca as linhas, aparece para passe, puxa o zagueiro para fora da linha de marcação. Então, ele não faz muito esse estilo de atacante, né, que se movimenta, tal. Ele é aquele atacante mais paradão, ele espera a bola chegar para ele finalizar. E ele teve algumas oportunidades já no jogo contra o Cruzeiro, ele teve uma ou duas oportunidades ali, uma cabeçada ali que ele acertou muito bem e o Cássio fez uma ótima defesa. Mas assim, em alguns outros jogos que ele vem entrando, ele já teve algumas oportunidades, tá? E assim, em questão de qualidade, eu confio mais no Dineno do que no Tapia. Mas como o Tapia foi um pedido do Crespo, né? Fica complicado. Bom, a gente já tá meio que se afastando do que a gente estava do nosso ponto, né? Que a gente estava falando das dívidas de São Paulo. Mas, bom, o São Paulo hoje está gerando em torno de déficit de 37 a 38 milhões de reais, tá, pessoal? Saiu um estudo, tá no portal do Arquibancada Tricolor, tá no site da ESPN, se vocês quiserem dar uma checada nas outras fontes. Eles falaram que o provável déficit do São Paulo até o final do ano seria em torno de 68 milhões de reais. Se chegar a isso, o São Paulo bate 1 bilhão de dívida e não é o que nenhum torcedor espera, né, para esse ano que o São Paulo foi tão enxuto em questão de contratações, né, não gastou em contratações, limpou o elenco, fez uma limpa no elenco. Se vocês não lembram, no começo do ano, a gente dispensou cerca de 12 ou 16 atletas, alguma coisa assim, mas foi bastante gente que foi mandando embora, que foi desligado, que foi emprestado, que foi vendido. Então, assim, o clube aparentemente, né, tem se esforçado para poder
diminuir os gastos, diminuir, mas como a gente vê, né, 15% de déficit a mais, foi um gasto a mais de 15% no clube social, 22% de gastos a mais no clube, no departamento de futebol e 25% a mais no departamento de cutia, né, no departamento da base. Se você for pegar só esses dados, o São Paulo teve um aumento de 62% no seu déficit, nos seus gastos, pelo que era planejado, né? A gente entende os 22% a mais do profissional, porque chegaram os atletas, o São Paulo já estava meio que na linha, ali no limite dos planos para a temporada e não conseguiu fazer nenhuma venda de algum jogador com um valor financeiro mais alto e acabou que trouxe alguns jogadores que provavelmente não ganham pouco, né? Chegado de Rafael Tolói, que veio da Europa, deve estar ganhando ali na faixa entre 400 a 600 mil reais por mês, pode até chegar a 800 mil reais por mês. Tivemos a chegada do Mailton, que deve estar recebendo ali na faixa de 300 a 500 mil reais por mês. Se você for ver, também tivemos a chegada do Dineno, a chegada do Tapia. Então, chegaram 5 reforços. E tivemos algumas vendas, mas de atletas de Cotia. Mais atletas de Cotia, mais atletas da base, que em questão salarial não chegam próximo do que um atleta que vem de fora, né? Então, isso acaba colocando o São Paulo num jogo esquisito, né? Acaba ficando meio que num limbo, porque você traz atletas mais caros, vendem atletas mais baratos, e a gente acaba ficando nesse negativo, né? Mas bom, não vamos ficar falando muito de coisa ruim, porque não é a melhor coisa a se fazer, né? Vamos terminar o vídeo falando de coisa boa. Deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, tá? Toca o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E vamos falar sobre o último assunto aí do vídeo. O vídeo já se estendeu bastante, já estamos com quase 19 minutos, 20 minutos de vídeo aqui. Vamos lá. Vamos falar sobre Patrick Lanza, que pode estar saindo do tricolor, tá, pessoal? Ele pode estar saindo do tricolor rumo ao clube do Chipre, clube onde o Davi Luiz, ex-Fortaleza, assinou um contrato recentemente. O atleta vai ser emprestado, né? São Paulo analisa o empréstimo, porque assim, o Crespo entende que o Patrick não seria o terceiro reserva dele, no caso, né? O Crespo gosta muito do Nicolas. O Nicolas, falei até nos vídeos passados para vocês, ele vem aparecendo bastante nos treinamentos com o time titular. Desculpa, ele vem aparecendo bastante nos treinamentos com o time principal. E ainda assim não teve a sua oportunidade de aparecer. No último jogo contra o Cruzeiro, caso não tivesse o Patrick já tivesse sido emprestado, quem seria o titular seria o Nicolas. Mas, para não queimar etapas do garoto, em questão de hierarquia também, a chance era do Patrick, né? Mas o São Paulo pensa no empréstimo do Patrick para o jogador ganhar rodagem, né? Ganhar minutagem, que é importante para o atleta ganhar minutagem, ganhar rodagem. E com isso o Nicolas ganha a chance, né? A oportunidade de ser um terceiro reserva do time titular. Então, temos que ver aí como o Patrick vai se sair nesse clube do Chipre. Temos que ver como que vai ser esse empréstimo, se ele é um empréstimo de 1 ou 2 temporadas, se ele tem alguma opção de compra, obrigatoriedade de compra, caso tenha, qual o valor que será investido, porque assim, o São Paulo vem vendendo já muito barato seus atletas. Se for vender barato, qual o valor de porcentagem do São Paulo ainda vai manter do atleta, um percentual, né, de venda futura do atleta. Então, temos que ver. Vamos só finalizar o vídeo falando um pouquinho mais da janela. O Luan recebeu 2 propostas aí nesse finalzinho de janela para deixar o São Paulo. Recebeu uma proposta do Botafogo, lá do Rio de Janeiro, e também do Fortaleza, né? O atleta entende que o futuro do São Paulo é a melhor opção. Ele recusou as 2 propostas e segue no tricolor até o final do ano, tá? Com a chegada do Crespo, ele já vem ganhando
as suas oportunidades. Com o segmento aí agora do Brasileirão, um jogo de quarta e domingo, provavelmente ele vai ter mais chances de aparecer como titular ou entrando no segundo tempo. Eh, mas eu acho que é uma boa manter o atleta, é um atleta que já não é tão valorizado assim. O custo da saída dele, assim, se fosse um valor legal, seria até interessante, mas provavelmente o valor não seria muito alto. E a gente já vem sofrendo com bastante lesões. E no meio de campo ali a gente não tem mais muita opção, né? Porque no banco de reserva agora fica ele, fica o Negruti, fica também. Mais quem que a gente tem para jogar ali naquele meio, né? Porque agora o meio de campo vai ficar com o Pablo Maia, Bobadilha e Rodriguinho. O Alisson tá voltando de lesão agora, Marcos Antônio também volta de lesão após a data FIFA, é o que esperamos, né? Provavelmente ele deve voltar mesmo 100%. Depois do segundo, ele deve voltar 100% lá no jogo contra ele deu aqui no Morumbi, tá? No segundo jogo, jogo de volta. E bom, só para finalizar, deixa nos comentários aí o que vocês acharam da janela do São Paulo, tá? Nesse meio de ano. São Paulo trouxe 5 atletas. São Paulo trouxe primeiro o Dineno a pedido do Zubeldia. Aí trouxeram também, veio também a chegada de Tapia, a chegada do Mailton, a chegada do Rafael Tolói e a chegada do Rigoni. Deixa aí nos comentários quem que vocês acham que faz mais diferença pro elenco, tá? E qual deles foi a sua contratação preferida, né? Eu ainda acho que a melhor contratação da janela do São Paulo é o Mailton, porque é um jogador com características diferentes do que a gente tem no elenco e é um jogador que chega com fome, né? Aquela famosa fome. Um jogador que tem a chance de se provar num time maior, certo? Bom, não temos muito mais o que falar, o vídeo já tá ficando bem longo, já temos quase 25 minutos de vídeo aqui, mais de 20 minutos. Bom, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, toca no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Vai estar passando, aqui não, aqui, vai estar passando aqui um QR Code, caso vocês possam estar apoiando o canal, tá? Com qualquer valor que seja, para poder apoiar, para a gente poder melhorar a qualidade do vídeo, melhorar a qualidade do áudio e quem sabe mudar esse nosso cenário de fundo aqui. Não tá tão ruim, tá bem bonitinho minhas camisas, eu gosto das minhas camisas, pessoal. Mas bom, tamo na meta aí, vamos ver se a gente chega a 100 inscritos aí, pelo menos até o final do ano. Espero que vocês possam apoiar aí o canal, beleza? O vídeo de hoje foi só isso mesmo, espero que vocês tenham curtido. Valeu e fui!